Meu Deus, o primo está falando sobre Bitcoin, será que agora que está no mainstream, todo mundo está falando sobre, será que Bitcoin vai cair? Cara, dá uma olhada em todos os vídeos e datas que eu falei de Bitcoin, várias vezes. Eu sempre venho falando para você, tenha um pouco de Bitcoin, mesmo que você não seja o maior adepto. Por quê? Porque é um ativo convexo, mas pode acontecer você perder um dinheiro ou você pode surfar essa grande onda, né? Então eu falo isso aqui há tanto tempo, inclusive acho que em números de visualizações, é difícil alguém no Brasil ou muitas pessoas terem mais visualizações do que as que eu tenho aqui avisando as pessoas sobre o Bitcoin. É muito vídeo sobre Bitcoin desde lá de trás. Duas certezas, quem comprou Bitcoin tá feliz, quem não comprou tá arrependido, não é mesmo, Kaique? Isso aí. Você tá comprado em Bitcoin? Eu estou comprado em Bitcoin. É, por isso você tá sorrindo pelo escritório, então. Tô levantando aqui umas notícias, Kaique, não sei se eu fico feliz ou se eu choro, porque eu comprei Bitcoin em 2012 a mais ou menos 202 dólares ou reais. Pensa nisso, cara. Se eu tivesse segurado isso aqui, era uma baita grana, mas eu vendi um pouquinho depois com 2% de alta. Aí em 2019, eu comprei Bitcoin a 35 mil reais. Aí eu vendi a 44 mil reais em 2020, 7 meses depois. Aí eu comprei Bitcoin depois a 307 mil reais. Que loucura. Aí depois, eu voltei a comprar aqui em 2021, 307 mil. Aí eu comprei a 337 mil, comprei a 303 mil. Aí eu comprei a 212 mil em 21, 188 mil, 208 mil. Comprei a 173 mil, comprei a 229 mil, comprei a 203 mil. E aí, meu amigo, 8 meses depois, mais ou menos, caiu para 84 mil Bitcoin. Comprei 84 mil, aí eu não parei de comprar. Eu comprei a 142 mil, comprei a 213 mil. E aí, Kaique, aí vem o grande momento. Eu vendi 2.371.000 reais a um preço que parecia impressionante, Kaique. A 380 mil reais, mais ou menos. Ganhei uma grana. Só que o Bitcoin hoje, ele tá na casa dos 480 mil, cara. Meu Deus, eu deixei de ganhar um dinheirinho. Eu diria aqui mais ou menos 600 mil reais. Tem gente falando assim, trouxa, você vendeu. Calma aí, amigo. Olha só, eu venho comprando aqui há muito tempo, paguei aqui 84 mil, 142 mil, ganhei uma baita grana. Comprei a 35 mil, eu fui comprando e vendendo Bitcoin. Com certeza, olhando no retrovisor, faria muito mais sentido você ter não feito nada. Deixa seu dinheiro paradinho e pronto, acabou. Mas olhar pro retrovisor é fácil. Agora vamos lá. Quando eu vendi a 380 mil reais, eu vendi não porque eu achava que ia cair. Até que eu falei em vários vídeos, eu falei, cara, eu quero comprar de novo, mas eu resgatei uma parte desse dinheiro para fazer uma operação na minha pessoa física, que em breve eu vou revelar para vocês no rumo ao bilhão. E aí eu tava ansioso, ainda tô ansioso para comprar Bitcoin de novo. Mas tem uma operação que eu tô esperando acontecer que não aconteceu, por isso eu não pude comprar ainda meus Bitcoin novamente. Então, isso aqui foi o que eu fiz com o meu dinheiro, continuo acreditando muito em Bitcoin. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Bitcoin estar nas máximas históricas. Será que ainda vale a pena comprar? Isso é uma boa pergunta. Eu acredito muito em Bitcoin, mas eu também acredito muito na diversificação. É muito fácil você falar, bota tudo em Bitcoin, depois que ele subiu tudo isso. Na prática, o Bitcoin não deve subir para sempre, ou terá momentos de muita oscilação, então é bom você ter uma carteira diversificada. É o que eu acredito. Mas vamos lá, o Bitcoin tá nas máximas, ele subiu 40% no último mês, 53% nos últimos 6 meses, 122% desde o começo do ano, 162% nos últimos 12 meses e 1.239% nos últimos 5 anos. E como todo ativo que dispara no mercado, o que acontece depois que sobe? Quando sobe muito, todo mundo quer comprar. Quando algo cai, todo mundo quer vender. Quando algo sobe, todo mundo quer comprar. É contraintuitivo. Mas, vamos ver, porque depois que o Bitcoin subiu, 11 casas recomendaram ter Bitcoin na carteira em novembro. Depois é fácil, né? Todo mundo tá falando de Bitcoin hoje, todo mundo. Mas ninguém tá falando de Bitcoin há um tempo atrás, quando o Bitcoin tava caindo, tava lá no inverno, cripto, que a gente fala e tudo mais. No halving, criou-se uma expectativa muito grande. A gente até fez vários vídeos falando sobre se posicionar em Bitcoin, inclusive. E aí tem muita gente que falou, não, olha só, o Bitcoin não tá mexendo de preço. E agora que ele sobe, todo mundo começa a falar sobre isso, é uma obviedade. A gente vai falar por que o Bitcoin tá subindo tanto hoje, quais são os principais indicadores do Bitcoin e se ainda vale ou não a pena comprar. Então fica comigo no vídeo até o final. Kaique, pede pra galera se inscrever. Inscreva no canal e dê like pra gente ir pro vídeo, bora. Por que o Bitcoin tá subindo? Teve um cara que acabou de assumir o poder lá fora, Kaique. Qual que é o nome dele? Tio Trump, ex-âncora do Aprendiz. O cara com a pele mais laranja que eu já vi. É de verdade a pele dele, daquele jeito? Ele não passou maquiagem? E aquele cabelo dele é de verdade? Mas assim, o cara não tem que saber de cabelo, pele, nada disso, né? O cara tem que saber de administração, de gerenciar negócios, porque agora o cara vai assumir novamente, né, a maior potência do planeta, que é os Estados Unidos. E o Trump ganhou. Por que isso daqui é bom
bom pro Bitcoin. O Trump era um cara contra Bitcoin. Inclusive, em 2019, ele disse no Twitter algo como: as criptomoedas não são dinheiro e seu valor é altamente volátil, e até aqui faz sentido. É volátil, realmente. As criptomoedas não são necessariamente dinheiro, são commodities digitais, ou eles podem ser unidade de troca de alguma forma. Enfim, depende de como você vê. Mas aí ele disse: o Bitcoin é baseado no ar. Porra, aqui o cara, ele claramente deu uma cutucada no Bitcoin. Então, ele claramente demonstrou que ele não era um cara adepto do Bitcoin. Só que de 2019 para 2024, a cabeça dele mudou, porque teve uma conferência do Bitcoin em 2024 e no final de julho, durante a campanha eleitoral dele, ele participou dessa conferência. E ele disse para os participantes que eles que estavam lá seriam muito felizes se ele tivesse uma eventual vitória. Então ele disse o seguinte: se a criptografia vai definir o futuro, eu quero que seja extraída, cunhada e fabricada nos Estados Unidos. Isso é bom, né, Kaique? E ele deu a entender aqui que ele era um adepto e que as pessoas iriam se beneficiar. E aliás, quando a gente fala do Bitcoin, né, Kaique, tem dois tipos de pessoas. Tem aquelas pessoas que já aceitaram o Bitcoin e aquelas pessoas que vão aceitar em algum momento. Então, em que time você tá? Segunda coisa, existe um cara que é o vice-presidente do Donald Trump. O vice-presidente do Donald Trump, ele chama James David Vance. E esse cara, ele, em 2022, durante a campanha dele para o cargo de senador, várias empresas do mercado cripto financiaram a candidatura dele. E basicamente financiaram porque ele é um adepto de cripto. Ele compartilhou informações do patrimônio dele naquela época e ele revelou que ele tinha de 100 mil a 250 mil dólares investidos em Bitcoin. Agora, ele tem um patrimônio líquido estimado entre 4,8 milhões e 11,3 milhões. Entre 4% e 5% do patrimônio dele é Bitcoin. Ou seja, ele tem mais ou menos 500 mil dólares em BTC. Então, tem rumores, inclusive, que se o Donald Trump for eleito, e de fato ele foi já eleito, ele compraria Bitcoin para manter o Bitcoin como reserva internacional. Isso aqui é algo que o país acaba já fazendo com ouro há séculos. Aí você imagina um cara adepto do Bitcoin com um poder cavalar, que é os Estados Unidos, decidindo comprar criptomoeda, comprar Bitcoin para ser alguma espécie de reserva. Cara, é muito dinheiro. É dinheiro assim, injetando dinheiro no mercado cripto, e aí se aumenta a demanda. E se aumenta a demanda, o que acontece com o preço, Kaique? Ele dispara, né, cara? Então, assim, se o preço dispara e você tem Bitcoin, seu preço dispara junto. Essa é um pouco da lógica, tá? Halving. O halving, ele é basicamente um corte de 50% na produção dos novos Bitcoins. Então, você tem lá toda a capacidade de processamento das redes, e aí você tem lá a Nvidia bombando, você tem um monte de gente quebrando todos os blocos, e aí você vê que antes você tinha uma quantidade de Bitcoin, agora você tem metade da quantidade. E agora você tem metade da quantidade. Agora você tem metade da quantidade. Isso aqui é o halving, onde você vai extraindo cada vez menos Bitcoins. Isso aqui faz com que seja mais difícil você angariar Bitcoins, e aí o custo da produção é o mesmo, você vai ter energia que você vai gastar igual, mas você vai ter menos Bitcoins sendo extraído. Então isso aqui vai fazendo o quê? O ativo ser mais escasso e vai fazendo o ativo, então, valer mais. A geração do ativo novo sendo mais escassa, mais cara, então o preço vai tendo que subir para justificar o gasto para produzir-se um Bitcoin. E o que aconteceu em 2012? O halving fez o preço do Bitcoin extrapolar, foi para a lua. Em 2016, extrapolar, foi para a lua. Em 2020, extrapolar, foi para a lua. Em 2024, é o que começou a acontecer agora. O preço começou a ir para a lua. Desde o dia 22 de abril de 2024, o Bitcoin já subiu 33,6% e atingiu as suas máximas. Outra coisa é a queda dos juros norte-americanos. O Bitcoin, ele é um ativo de beta alto. O que é um ativo de beta alto? É um ativo que ele sobe mais do que os ativos que sobem e ele cai mais do que os ativos que caem. Então ele é mais sensível. O Bitcoin é um negócio sensível ali. Como o mercado nos Estados Unidos, o S&P, ele vem subindo e batendo todos os recordes, isso aqui acaba fazendo com que, de alguma forma, o Bitcoin ele suba mais do que isso, porque ele tem um beta muito positivo. E quando o mercado está muito bem, o Bitcoin acaba subindo muito mais. Só que o mercado dos Estados Unidos, ele vem nessa discussão da queda da taxa de juros há um tempão. E agora os Estados Unidos começou a cortar a sua taxa de juros. Isso daqui faz com que o mercado nos Estados Unidos tenda a crescer um pouco mais. Se isso acontece, o Bitcoin acaba crescendo muito mais também. E aí, quando você olha para o Brasil, você tem um efeito duplo. Por quê? Você pega o Bitcoin subindo, pega o dólar subindo nos últimos tempos também. E aí, isso daqui é explosivo. Porque mesmo que o Bitcoin não subisse, o fato de ele ser dolarizado já nos protege da inflação, porque o dólar ele sobe de alguma forma. Então, isso que é a loucura dupla aqui no Brasil. Kaique, qual é o ativo mais valioso do planeta? Você sabe? Ouro. É o ouro. E o segundo? Nvidia, cara. Nvidia é o segundo ativo mais valioso do planeta. E o terceiro? O que você achou? O primeiro era ouro. Ah, você tá com o roteiro, não é possível. O terceiro é a Apple, cara. E a quarta é tudo Vale do Silício. Microsoft. E a quinta é Vale do Silício. O que faltou aqui? É o Google, pô.
E aí, qual que é a próxima? Aí, Amazon. Aí daqui agora, beleza. Agora você tem aqui a petrolífera, tem a Saudi Aramco, prata e o nono é o Bitcoin. Passou a meta, então. Bitcoin é o nono ativo mais valioso do planeta. Isso é bizarro, hein? Até onde será que o Bitcoin vai? Porque não falta muito pra passar a prata, tá? A Bolsa Brasileira vale... A Bolsa Brasileira, então assim, pega todas as empresas do Brasil que estão sendo negociadas na Bolsa, né? Pega Itaú, Bradesco, Santander, Gerdau, Petrobras, Vale do Rio Doce. Pega tudo. Todas as ações. Soma todas. Converte pra dólar. Elas valem 785 bilhões de dólares. Bitcoin vale 1,6 trilhões. Caraca, é muito louco. 2 vezes isso. Já ouvi várias vezes que cada Bitcoin vai valer $1 milhão no futuro. A gente tem 21 milhões de Bitcoins possíveis de serem extraídos no total. A maioria, não a maioria, mas boa parte se perdeu. O pessoal esquece a senha. Cada dia que passa vai ter mais gente esquecendo a senha das suas carteiras, das suas wallets. Então os Bitcoins vão sendo cada vez mais escassos. Se cada Bitcoin valer $1 milhão, é muita rentabilidade. Se isso acontecer. Sei lá se isso vai acontecer. Espero que sim. Agora, beleza. Estamos falando aqui tudo que está acontecendo. As pessoas estão falando, estão otimistas, mas e os indicadores de Bitcoin? Eles estão positivos, negativos? Vamos com calma aqui. Primeiro, vamos olhar para o múltiplo de Mayer. O múltiplo de Mayer, ele é meio que a média móvel do Bitcoin. Então ele pega o preço do Bitcoin e ele divide pela média do preço dos últimos 200 dias. E aí você vai tendo quase que uma média móvel para cima ou para baixo. Quando fica acima de 2,4, o BTC ele não está num momento muito bom de compra. Quando ele fica próximo de 1, o preço está mais justo e abaixo de 1 está barato. Pelo menos historicamente. O múltiplo de Mayer está em 1,26. Então veja que está próximo de 1. Não tem nada exorbitante aqui. Agora um indicador muito importante é o indicador de sentimento. Então você tem a ganância e o medo. Quando as pessoas estão com medo, geralmente estão com medo porque o preço caiu. Então geralmente é bom para comprar. Quando as pessoas estão muito agressivas e gananciosas é porque subiu muito. O indicador agressivo, ganancioso, geralmente indica que você tem que tomar cuidado. E o que a gente tem hoje é um indicador extremamente ganancioso. As pessoas estão gananciosas com o Bitcoin. Isso aqui seria um indicador não muito bom. Não significa que vai cair, mas é um indicador não muito bom. Aí existe também a dominância do Bitcoin. Você tem todas as criptomoedas e você tem o Bitcoin. Quando o Bitcoin ele fica muito relevante em relação às outras criptomoedas, ele tende a ficar mais caro do que as outras criptos. É como se o Bitcoin tivesse subido mais do que as outras criptos. Então, em tese, vale a pena se comprar as outras criptos. Quando o Bitcoin ele perde relevância, ele sobe menos ou ele cai mais do que as outras criptos, vale a pena você comprar mais Bitcoin. Aqui a gente tem um grau de dominância que saltou em 12 meses de 52% para 59%. Isso não é uma coisa muito boa, mas não significa que o Bitcoin vai cair. Qual que é a minha conclusão aqui? A minha conclusão é a seguinte, eu não vou cravar assim, tá na hora de comprar, tá na hora de vender. Agora o que eu vou dizer é, não tem por que você não ter alguma coisa de Bitcoin na sua carteira. Pelo menos 1%, 2%, 3%, 4%, 5% da sua carteira. Não tem por que você não ter. Por quê? Porque você tá correndo risco de um lado ganhar muito dinheiro, sabe, sei lá até onde esse negócio vai subir, do outro lado perder o que você aplicou. Quanto maior seu grau de convicção, ou quanto maior o seu medo, você pode ajustar uma posição tendo mais ou menos. Se você tiver 1% da sua carteira, o maior risco que existe, se Bitcoin for uma grande farsa, um grande esquema, um grande problema, se o Satoshi aparecer, se ele vender todos os Bitcoin dele, der um medo no mercado generalizado, seu maior risco é perder 1%. 1% é um mês de renda fixa. E se der certo, esse 1% pode valer 10, 20, 50% da sua carteira. Então, não deixa de ter criptomoeda na sua carteira, pelo menos um pouco. E você pode fazer isso de duas formas. Primeiro, você pode investir em você mesmo, para você aprender a escolher, para você aprender a comprar, para você aprender a se proteger. Olha, uma vez eu quase perdi a senha da minha wallet, que eu deixei gravada num papel, e aí eu dei pra minha esposa guardar, ela botou numa bolsa, foi uma loucura ali. Então você precisa aprender, e aí você pode fazer você mesmo, ou você pode delegar para um terceiro. Quando você vai delegar para um terceiro, você pode fazer isso através de um ETF, através de fundos, ou você pode montar uma carteira de criptomoedas. Porque eu tô falando do Bitcoin, ele é o maior, mas não necessariamente você deve comprar só Bitcoin. Tem várias outras moedas, você tem moedas que às vezes sobem mais, tem moedas que sobem menos. Então você pode montar uma carteira de criptomoedas. E aqui você pode passar por um processo de acerto, erro e estudo de muitos anos para aprender o que fazer, ou você pode consultar uma carteira recomendada de alguém que você confia. A Finclass é a maior plataforma de educação financeira do Brasil e uma das maiores casas de análise do Brasil. Você tenta cursos completos com um nível cinematográfico, carteira de dividendos, carteira de renda, você tem uma carteira de criptomoedas também. Então você pode entrar lá e ver exatamente quantos por cento você deveria ter de sua carteira de criptomoedas em cada coisa. Sabendo exatamente o momento que você deveria entrar, o risco que você deve cuidar, quanto que você deveria ter dentro do seu portfólio total de criptomoedas. E a boa notícia é que na Black Friday agora você pode assinar a Finclass com 50% de desconto. Então o negócio, né, Kaique, assim, você lembra quando você comprou o Bitcoin a primeira vez? Você tava animado, não tava? Aí você fica querendo falar com todo mundo sobre o assunto. Ninguém comprava Bitcoin. Só que você fica empolgadão, você quer falar, aí parece ser o chatão da família. Ninguém mais aguenta falar com você. Na nossa comunidade, as pessoas aguentam falar com você porque elas só falam sobre isso o tempo todo. Então se você estiver empolgadão e quiser alguém pra te apoiar nessa empolgadeira
inscrição sua aí, você participa da nossa oferta da Black Friday, tá? Clica no link aqui na descrição. Aí você coloca o seu nome e e-mail pra você fazer parte dessa oferta e vai sair R$34,90 e pouquinho por mês, é muito barato. Espero você no nosso próximo vídeo, um grande abraço e até lá. Tchau!